corações documentando a nossa história. O seu rastro sujo de sangue e glória. E glória. Vindo de todas as partes, indo pra lugar algum. Assim caminha a raça humana, se devorando um a um. E deitado no horizonte, e ele não me respondeu. Então fechei os olhos, sua voz assim me bateu. Aê! Vamos começar hoje ouvindo nosso som, meu amigo. Esse som aí viu? Esse som foi na casa do Filhos de Jorge, do nosso amigo Fábio Marinho, lá no Pelourinho. Grande anunciante, inclusive, da nossa live, propagou muito ele. Então, assim, vamos fazer só uma retrospectivazinha. O que é essa síndrome de ansiedade que causa durante essa pandemia, essa quarentena, que está todo mundo preso dentro de casa? Beleza. Primeiro, a ansiedade, como eu falei ontem, assim, em resumo, para a gente ganhar tempo, ela é algo necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, porque se ela tiver na dosagem certa, digamos assim, ela nos impulsiona, ela faz com que a gente corra atrás dos nossos objetivos e, enfim, saia todos os dias de manhã com a esperança de que vai dar tudo certo e meter a cara. Agora, o problema é quando a ansiedade passa para uma intensidade tão alta e também uma frequência alta, além também da periodicidade longa, e ela se torna um transtorno a partir daí. Por quê? Porque ao invés de nos impulsionar, ao invés de ser uma mola propulsora, ela passa a produzir um efeito contrário, que é o de você paralisar ou até mesmo retroceder. Então aí você entra em sofrimento, você entra em angústia e você tem prejuízos nas áreas da sua vida. Então nessa hora, a pessoa já está sinalizando que ela está com um transtorno da ansiedade. E como eu falei, transtorno de ansiedade é apenas um bloco dentro das categorias dos catálogos psiquiátricos de transtornos mentais e comportamentais. Então tem o transtorno de ansiedade, que aí vem vários tipos, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. Então, tem o bloco dos transtornos de personalidade. Esses aí são mais complexos ainda, como, por exemplo, esquizofrenia, psicoses, perversões. Aí já é uma coisa mais profunda. E tem o bloco dos transtornos clínicos, que tem a ver com medicina, com o biológico e tudo mais, uso até de produtos, de substâncias químicas, tanto lícitas quanto não ilícitas. Não lícitas. A ansiedade se torna um transtorno quando ela começa a trazer sofrimento, prejuízos e paralisar ou até fazer a gente retroceder. Sintomas fisiológicos do tipo, quando sua pálpebra começa a latejar sozinha, é algum sinal aí que o seu corpo está dando, que pode ser que você já esteja com algum grau de ansiedade aí que precisa dar uma caprichada. Sudorese, tremores, boca seca, palpitação, sensação de aperto no peito, cansaço, são sintomas fisiológicos da ansiedade. Qual é a diferença da depressão? A depressão, muitas vezes as pessoas se confundem com ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela não é simplesmente um transtorno, ela é uma condição humana
que perpassa todos os transtornos praticamente. Então, por exemplo, uma pessoa depressiva não necessariamente, mas pode ser que ela tenha também um nível de ansiedade elevado, certo? Mas o depressivo é depressivo por quê? Porque ele aponta para outros sintomas, além dos sintomas da ansiedade que ele possa estar tendo, que é isolamento, anedonia, que é falta de prazer nas coisas cotidianas, as coisas que ele gostava de fazer, ele não gosta mais, ele não vê mais graça na vida. Não adianta dizer, poxa, mas olha que sol maravilhoso, olha esse mar como é que está. Para a pessoa que está com um grau de depressão muito alta, não vai fazer efeito, infelizmente. E aí, porque a coisa é muito mais profunda. Então, afeta o apetite da pessoa, normalmente perde o apetite, tanto de alimentos quanto sexual, passa a dormir demais, né? E coisas do tipo. Vai abrindo mão da vida, vai abrindo mão da vida. E como eu falei ontem também, nem todo depressivo é suicida, porque às vezes a pessoa pensa assim, a depressão leva logo ao suicídio. Não, porque de 100 pessoas, essa é a estatística mais recente, de 100 pessoas com depressão, eu prefiro até o termo com depressão do que dizer pessoas depressivas, porque quando você junta a doença com o indivíduo, parece que o indivíduo é a doença. Então, de 100 pessoas depressivas, 15 podem entrar nesse campo do suicídio, tendo ideação suicida, ou até tentativa de suicídio, ou até conseguir executar, infelizmente, o suicídio, né? Outra coisa que a gente conversou ontem, que a gente falou sobre a reação das pessoas, diante da doença. Então, pessoas que não tiveram a doença, mais próximas a pessoas que tiveram a doença, como essas pessoas também começam a ficar num estado de ansiedade muito grande, chegando à depressão. A gente falou um pouco sobre isso. Você disse que já tratou também pessoas que já tiveram contato com doentes, inclusive com pessoas que vieram a falecer por causa da Covid. Conta para a gente um pouquinho o que a gente falou ontem também. Exatamente. Muita gente tem buscado os profissionais de psicologia diante dessa epidemia, né? A minha agenda mesmo praticamente triplicou, porque é um momento muito difícil para todos nós. E eu não tenho atendido diretamente alguém com Covid, mas tenho atendido pessoas que foram atingidas indiretamente. Algum parente que ficou contaminado e está em tratamento, ou até algum parente que veio a falecer por causa da contaminação. Então, é um momento em que as pessoas podem também, assim, quem já tem o transtorno, né? Então é um momento assim um terreno muito fértil para que o transtorno volte ou até aumente. Mas quem não tem o transtorno não necessariamente vai passar a ter. Mas é possível desenvolver? Porque é um momento de muita tensão, de incerteza, de insegurança, né? De medo. E isso tudo pode ser fatores que unidos gerem transtornos psicológicos, e agora falando da ansiedade ou da depressão. É possível, sim. A gente falou também sobre coisas que a gente pode fazer para evitar essa depressão. A gente chegou a conversar sobre isso. Você, inclusive, deu uma dica muito polêmica para as pessoas que estão solteiras nessa pandemia. Fazer sexo, não cair nessa depressão, não cair nesse mesmismo, nessa paradeiro da quarentena. Coisas que estão ao alcance aí das pessoas cuidar, né, da própria saúde. De que maneira? Buscando principalmente não reduzir o seu dia ao Covid, né? Então, se você pegar o seu dia e tudo é Covid-19, e eu entro na TV para assistir a respeito das últimas notícias, e eu entro na internet, enfim, meu dia é reduzido a isso, já está errado. Preencha seu dia também com outras coisas. Busque se informar, mas diminua essa busca.
para que o seu dia não seja reduzido a esse problema. E essa busca, além de ser diminuída, ela também precisa ser seletiva, não é? E ontem eu até agradeci a Eric, porque por mais que a gente busque até selecionar, eu mesmo já caí várias vezes nesse negócio de fake news. A coisa me pegou de surpresa e aquilo tocou em alguma emoção minha, sabe? E aí eu simplesmente compartilhei aquilo. E Eric é uma das pessoas que sempre está ligado assim, rapaz, isso aí, tome cuidado, não procede não. E aí eu retiro logo de onde eu tirei também. Mas é isso, é aprender a selecionar quais são os canais de informação que realmente vão trazer algo consistente, não é? Porque, por exemplo, no WhatsApp até eu sei fazer isso. Você copia a foto de alguém, faz uma legenda lá, você cria sua legenda e mete lá. E aí a pessoa, meu Deus, isso aqui, o mundo vai acabar. Mas de onde veio aquilo? Qual é a fonte daquilo? Aí a pessoa vai logo querendo... E aí a ansiedade aumenta, né? Então diminua esse negócio aí, preencha seu dia com boas leituras, com boas lives, com assistindo boas séries, filmes, praticando esporte, mesmo que dentro de casa, aí no YouTube tem um monte de gente ensinando esporte para praticar dentro de casa. Melhore sua alimentação, enfim, durma bem, vá dormir no horário legal, durma de 7 a 8 horas por dia. E, para quem é casado, né? Porque eu sou cristão. Então, pratique bom sexo. Você que é casado aí, pegue Hoje sua eu recebi esposa. Hoje eu recebi uma mensagem, e aí eu fui dar uma pesquisada. Tem um site que ele pesquisa sobre fake news, aos fatos. Ele fez uma pesquisa no mundo, o país que mais transmite mensagens falsas sobre a Covid, adivinha o país qual é? É o nosso. Então, assim, é o nosso. Então, por que é que a gente tem isso? Eu tenho estudado muito essa parte de fake news, da propagação das mentiras. Por que é que eles fazem isso? É porque as pessoas se sentem num momento tão solitárias, desde as redes sociais, que a rede social transformou todo mundo em pessoas que fazem contato com várias pessoas dentro de casa. E antes a gente saía para conversar e ficava eu, você e mais 3, 4, 5 amigos, e a gente, quando dizia uma coisa, um deles corrigia. Só que como é que funciona a fake news? É uma estrutura que é assim. Ele coloca pessoas que têm o mesmo pensamento próximo, e aí eles formam aqueles grupos. Então tem aquele grupo do WhatsApp que todo mundo fala a mesma coisa. E aí, quando todo mundo fala a mesma coisa, se você manda uma mensagem, e aquela mensagem é a favor daquilo que você pensa, ela bate com aquilo que você pensa, você se sente na vontade de compartilhar, como você mesmo disse. Porque ela está satisfazendo a nossa necessidade. Entendeu? Uma necessidade que a gente tem de ser compreendido, de estar junto, de fazer parte de um grupo. E quando essa mensagem chega para a gente, a primeira coisa que a gente faz é tentar mandar para as pessoas que pensam como a gente. E aí elas deixam de buscar informação para ver se realmente aquilo ali é algo real e passam logo, porque é aquela agonia de passar a mensagem adiante, independente da verdade ou falso. E o que é mais interessante é que tem um gatilho da confirmação que a gente tem no cérebro da gente, e que, assim, quando a gente pega uma coisa que bate com aquilo que a gente pensa, a gente não procura saber se é verdade ou se é falso. A gente quer espalhar aquela notícia. E depois que ela chega, mesmo que alguém diga assim, velho, isso é falso, você para um pouco e, às vezes, retruca, diz, não pode ser. Hoje um amigo meu me mandou um link de uma PL que foi vetada pelo presidente, e ele dizendo que era uma coisa antiga. Eu fiz, não, isso é uma PL de 2020, da época da pandemia. Ele, não é. Aí eu fiz, eu peguei e mandei o link para ele, mandei um print da PL para ele, do texto que era, explicando o que era, e ainda assim ele ficou na dúvida se era verdade minha ou não. Eu mandei o link da PL, da proposta lá e ainda assim, do projeto de lei. Também tem aquela questão também do orgulho, né? O cara acha que está numa disputa intelectual e mesmo que prove que ele está errado, não, eu estou certo mesmo. É muita gente querendo dar resposta e pouca gente querendo perguntar. Tem um texto muito bom de Rubem Alves, que ele fala sobre curso de escutatória.
Porque no Sim, mundo todo mundo quer fazer curso de oratória, todo é mundo quer ser orador e ninguém verdade. quer escutar. E aí ele fala sobre a Excelente, necessidade de um curso de escutatória, que é a gente escutar as informações. excelente, Essa excelente. sensação de transtorno causou mais alguma coisa? Tem alguma novidade no ramo da psicologia que vocês estão identificando? Tem algum fenômeno crescendo mais do que o outro? O que é que vocês estão vendo na prática aí, nesse combate na pandemia? Antes de entrar nessa pergunta, eu queria também trazer uma coisa que eu acho muito importante. Para quem tem filhos, não é? Porque a rede social está aí, todo mundo tem um megafone na mão, e a depressão, por exemplo, tem séries falando de depressão, e muita gente na internet se expressando como alguém depressivo e até com ideação suicida. Bom, se o seu filho, né, observe o que o seu filho está fazendo na internet na medida do possível, porque ele pode estar tentando ajudar um amigo ou uma amiga que esteja com esse quadro. Mas só que ele ainda não tem nem estrutura para lidar com isso. Não é? Até um adulto, se vacilar, acaba sendo puxado junto para o buraco. Agora imagine um adolescente que está na rede social ali, tentando ajudar alguém, até uma boa intenção, mas só que ele não tem aquela estrutura ainda. E pode ser que ele seja puxado para o buraco junto. Então, eu acredito que o índice de suicídio entre os adolescentes está muito ligado a isso também. Minha filha de 13 anos, a caçula, ela teve uma coleguinha, por exemplo, que estava se comunicando com ela pelo WhatsApp. 10 horas da noite, 11 horas da noite, e um dia ela chegou para mim e falou: meu pai, ajude minha amiga aqui, porque eu não sei mais o que fazer. E aí, quando eu fui ler alguma coisa, a menina dizendo: eu vou me matar essa noite, eu não gosto de viver. Aí eu disse: olha, você não vai mais ajudá-la, porque você não tem estrutura para isso. Ah, mas ela pediu para não falar com os pais dela. Eu disse: não, mas aí não tem jeito. Aí ela vai ficar chateada com você e comigo. Temos que falar, porque é uma questão, a menina está dizendo que vai tirar a vida essa noite, cara. Aí eu disse: me dê o número aí dos pais dela. Aí me deu o número. O senhor vai ligar? Eu vou. Depois você se resolve com ela. Aí liguei para a mãe atendeu. Claro que eu fiz toda uma preparação, né? Mas disse: ó, vá no quarto de sua filha, porque ela acabou de mandar uma mensagem para minha filha dizendo que ela não ama a vida e que ela vai tirar a vida dessa noite. Aí a mãe: oh, muito obrigado, não se preocupe, que bom que você avisou. Meu Deus, eu vou desligar e vou ver o que é. Aí foi lá, e graças a Deus a menina ainda não tinha feito nada, mas hoje ela está em terapia, porque realmente não era uma brincadeira, ela estava falando sério. E minha filha estava ali com boa intenção. Só que o adolescente, cara, não tem estrutura para isso, não. Não tem. E aí é mais fácil ele ser puxado para aquele buraco do que tirar a pessoa do buraco. É Então, complicado a tem que nossa. ajudar, tem que. Hein? E essa nova geração, o que é que você acha dessa nova geração de adolescentes que tem essa tendências mais suicidas, tem essa briga para não receber negativas? Você acha que isso você acha? Não, você estuda isso. O que é que você pensa sobre isso, sobre essa nova geração que não consegue lidar com frustrações? Com certeza absoluta, os estudos apontam para isso e a preocupação é muito grande, porque parece que as gerações pós-guerras e pós-ditaduras, elas parece que elas quiseram aniquilar o sofrimento da vida, aniquilar, não é nem amenizar ou tentar se esquivar ou fugir de um ou outro, mas é aniquilar. Então se criou um conceito de felicidade que é utópico, cara. É algo desumano, é algo opressor, porque tudo tem que ser lindo, perfeito, imutável e para sempre, não é? Haja visto os relacionamentos amorosos estão cada vez mais falindo, que as pessoas estão com o ideal de ser humano
que na verdade não é mais um ser humano, é um semideus. É o As super-homem de pessoas. Deus. Pois é. Então, essa galera criou os filhos, a maior parte dessa galera criou os filhos numa bolha. Ah, mas o que eu passei, eu não vou deixar meu filho passar. Tudo que meu filho precisar, eu vou dar, porque eu tenho condição de dar, e eu não quero que ele passe pela privação que eu tive. Ah, meu pai me bateu, eu não vou bater no meu filho. Sei lá, mil coisas. Então, no final das contas, o que é que aconteceu? Privou essa e as próximas gerações, se isso não mudar, foram privadas de desenvolver autonomia. Porque eles não sabem lidar com o dia da frustração, eles não sabem lidar com a perda, eles só querem a vitória, o sucesso, não é? Porque é o que deram a ele. Então, quando ele deveria resolver algum tipo de problema, ou o menino caiu, chorou, levanta para cair de novo, como era antigamente, não, ô meu filhinho, coitado, e não sei o quê, vem cá que mamãe vai beijar, que papai não vai mais deixar cair, você não vai mais pro playground, porque quando você vai pro playground você cai, entendeu? E pronto. Aí o menino, o rapaz e a menina não desenvolve resiliência. Então qualquer brisa, não precisa uma tempestade, nem um vento forte, não, qualquer brisa faz esse ser humano se fragmentar. Então, o sofrimento tem o seu lado pedagógico. A gente é que não sabe lidar com ele, especialmente nesses períodos aí que eu falei, pós-guerra, pós-ditaduras. A gente criou pavor a uma palavra chamada disciplina, né? A gente adora a palavra autossatisfação e motivação, né? Mas nem tudo funciona por motivação. Eu faço o que eu quero. Não tem coisa que você tem que fazer porque é importante, mesmo você não querendo. E aí você tem que ter disciplina para isso. A culpa é da sua geração que cantava disciplina é liberdade. Viu? Culpa sua que cantava isso muito no violão. Renato Russo. Renato Russo. A gente falava muito essa que você falou agora. Aqui em casa é muito isso. Então, a Adriana é muito mais a mãe, ô, meu filho, não caia. E eu falo, levante. E aí ele fica, tá doendo. Se eu estiver sozinho comigo, ele levanta e ele já sabe que eu não vou ficar me mandando. Quando tá com ela, já é diferente. Então, mas isso é uma coisa que é bom que aqui tem os dois lados, porque um equilibra o outro. Claro. E a gente eu brinco com ele muito por causa dos super-heróis, né, que ele adora. E aí tem uma parte do filme da Capitã Marvel que ela cai. E aí ela fala, quando a gente cai, a gente levanta. E aí eu brinco com ele, quando ele cai, eu fiz, o que é que a Capitã Marvel já ensinou ele? Quando a gente cai, a gente levanta. Exatamente. Ao levantar junto, assim, sozinho também. Outra coisa... Tem uma cena que é emblemática naquele filme Ray, que é baseado na vida de Ray Charles. Ray Charles. Ah, eu sei até qual é. Aquele que vai procurar a moeda no grilo. Aquela cena é sensacional. Conta, pessoal. Eu não sei se é a mesma cena, conte aí, porque eu estou pensando naquela que o menino cai, ele cai quando é criança, e aí ele entra com o joelho ralado, ele entra na cozinha, onde a mãe dele está, e ele fica chorando, mãe, mãe! Só que ele já está cego, não sabe onde ela está. E ela fica ali parada. Quer dizer, a lágrima cai do olho dela, cara. Mas ela não vai. Até que é isso mesmo, ele ouve o grilo. Ele vai atrás do grilo, pega e olha para a mãe e diz, eu estou ouvindo você aí. Eu sei que você está aí. E aí ele diz que a mãe dele criou ele para não se sentir inferior a ninguém. Que ele era capaz de fazer tudo o que ele pensasse em fazer. Aquilo não ia impedir ele de ser o que ele gostaria de ser. Então, aquela cena ali, cara, é demais, porque ela não fez por prazer. Ela estava ali sofrendo, a lágrima caiu. Mas ela sabia que se ela ficasse tudo impedindo que o menino soubesse criar autonomia, ela iria torná-lo
um cara totalmente dependente dos outros. E aí ele chegou onde chegou. E ele foi ensinado por quem? Por uma simples lavadeira analfabeta, mas que tinha princípios e tinha uma sabedoria de vida, né? Filha de escravos. É. Então, o pessoal mandou algumas perguntas aqui, eu queria ver com você, para ver se você já começava a responder. Adriele Santos mandou aquela pergunta para você, que é: a falta do que fazer seria, na verdade, uma escolha que leva às crises? O que é que você acha dessa pergunta da nossa Adriele Santos? Olha, realmente, num contexto de confinamento, por mais que a gente tente preencher nosso dia de coisas, a maioria das pessoas vai ficar com um certo tempo livre, né? Então vai ficar sem ter, digamos assim, o que fazer. E como a gente faz parte da civilização ocidental, que foi desenvolvida em cima do negócio, ou seja, negação do ócio. Todo ócio é coisa de vagabundo. Então, para ele ter reforço social, ele tem que trabalhar igual um desgraçado. Ele tem que chegar para os amigos e dizer: rapaz, não vou poder ir para o nosso encontro porque eu estou aqui me acabando. Ele tem que, enfim, porque isso para o Ocidente é prova de alguém que merece respeito. No Oriente, nem tanto. No Oriente, se bem que isso está se perdendo, né, com a expansão aí do capitalismo mundialmente, né? Mas ainda, quem sabe, nas cidades mais reclusas do eles sempre tradição deles um tipo de prática chamado que meditação, que a gente pode traduzir aqui para o nosso contexto como ócio criativo. É você aprender a lidar com o tempo quando você não tem nada para fazer. Então, ao invés de viver sempre na regra do negócio, a negação do ócio, aprendamos também a lidar com o tempo que não tem algo para fazer, mas aproveitar esse tempo de forma que a gente cresça. Então, pensar na sua caminhada aqui na Terra até aqui. Quem tem sido você? É isso que você quer ser? Onde é que você quer chegar? Né? Para quem tem um exercício de espiritualidade, qual é o meu relacionamento com Deus? Deus está satisfeito com a minha caminhada aqui na Terra? Não é? Se ele não está, o que é que eu preciso fazer para mudar, né? Então, quando você não para pensar na sua própria caminhada, você se torna apenas mais uma pedra a ser rolada pela tsunami. Então, repita aí para ver se eu concluí ou se tem mais algum detalhe a pergunta. A pergunta é: a falta do que fazer seria, na verdade, uma escolha que leva à crise? Depende. A escolha pode existir, ou num caso como esse, está sendo imposta. Porque a gente está em casa devido a uma situação de risco. Então, acho que não tem muita escolha aí. Por mais que você preencha seu dia, você vai ter tempo ocioso. Agora, o tempo ocioso é tempo desperdiçado? Não, depende de como você olha para ele, né? E, como é que eu posso dizer? Existem situações que são escolhas mesmo. Às vezes a pessoa ela não quer aprender a sair daquela zona de conforto dela. Ela se torna, digamos assim, medíocre. Medíocre no sentido mesmo de alguém que se contenta com o mediano. O mediano. Ela não quer sair, ela não quer crescer, ela não quer ser desafiada. E aí ela acaba escolhendo não fazer nada quando ela poderia estar fazendo muita coisa. Aí seria uma escolha, assim. Júlia Tobias pergunta aqui para a gente se o senhor acha que as redes sociais têm influência no comportamento das pessoas atualmente, tanto na ansiedade quanto no índice de suicídio. Júlia é minha sobrinha, ela
se formou agora em nutrição. Parabéns, Júlia. Parabéns. Então, deixa eu mandar um abraço para a Adriana, que entrou aqui no grupo também, mandando mensagem para a gente, que está com saudade da gente. a saudade é grande mesmo. Sim, as redes sociais estão aí e elas são influenciadoras, sim, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, tem gente que diz assim, isso não deveria existir. Bobagem. É uma ferramenta que a gente tem e o grande desafio é a gente saber usar, a gente controlar a ferramenta e não deixar a ferramenta nos controlar. Ser seletivo, não é? Não ser ingênuo, cair na conversa de qualquer um. E essa a questão também da enxurrada, da tsunami, do bombardeio de informações, porque é uma geração que não tem precedente em termos de acesso à informação. Por um lado, isso é bom, por outro, pode ser prejudicial. Augusto Cury, que é mais psiquiatra, ele está desenvolvendo a teoria chamada SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. E uma das coisas que causam essa síndrome é a pessoa estar bombardeada, ela está com a overdose de informações. E muitas vezes sem filtrar. Ainda é tudo embolado de toda a qualidade de informação, e isso pode adoecer a pessoa. Eu falo que isso é o pensamento em links. A gente está pensando em links. A gente começa pensando numa coisa, aí daqui a pouco fala Bahia. Aí você, não, Bahia já liga meu time liga futebol, o futebol está parado, mas já voltou o futebol na Alemanha, o time que jogou ontem foi o time de Stuttgart e ganhou para o Bayern. E você começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e você esquece o que você estava pensando no início. Então, mesmo quando você vai na internet, você entra num site, você começa a procurar uma coisa, acessa um link, já vai para outra, completamente diferente. Então, até saber dosar o uso da tecnologia é importante, porque sua mente, pense assim, sua mente é um HD. E se você sobrecarregar, aí você já sabe, né? Então, cuide da sua mente, ou seja, não dê uma sobrecarga também. Quando você vê que a coisa está pesada demais, relaxe, vá para a praia, vai encontrar uns amigos de antigamente, que tudo vagabundo, mas mas são terapêuticos. Essa verdade também não leva ao conhecimento da superficialidade. Paulo Luiz está perguntando, nosso pedagogo aqui do site. Sim, nosso colunista do site político. Grande parte das pessoas está se sentindo especialistas em tudo, né? Então, elas acham que podem falar de tudo porque simplesmente copiou, colou, foi no Google, tirou uma frase lá de Nietzsche, descolada de contexto, e jogou lá, e ela acha que fez uma grande coisa. E ela se acha... Hein? Teve uma colocando uma frase de Churchill que Churchill nunca disse. O que mais eu vejo é que o pessoal manda um texto gigante e bota lá, sei lá, Arnaldo Jabor. O próprio do Arnaldo Jabor tem mais texto do que ele mesmo já fez na vida. Tem um dobro, pelo menos. Ainda atribui ao cara errado, né? Coloca palavras da boca do cara. Não, eu vi um texto também de Jô Soares falando, e Jô fez. Outro dia me mandaram um texto lindo, e no final tinha Jô Soares. Eu fiz, não fui eu que escrevi, mas por que o cara não assinou? Eu queria saber quem era ele, que era muito bom. Eu queria ter escrito, mas não fui eu que escrevi. Tem outra pergunta aqui que o pessoal mandou também. Aqui, cadê? Vai de cá. O sentido da sua vida está no espelho ou em frente ao portão? Pessoal, vocês que são mais novos não estão entendendo nada aí dessas frases aí. Isso tudo é dos coroas. É o pessoal lá da década de 90, viu? Uma outra pergunta que veio aqui, ó. A pandemia pode gerar mania de perseguição? Jair Messias, de Brasília.
Olha, se a pessoa já tem uma propensão, esse contexto, como eu disse, ele pode ser fértil para desenvolvimento de vários tipos de transtorno, inclusive esse de mania de perseguição. A mania de perseguição, inclusive, não é só no caso de achar que tem alguém me seguindo, mas que até o mundo conspira contra mim. Exatamente. O seu Jair, de Brasília, é isso aí que está acontecendo. Uma outra questão que o pessoal está fazendo muito aqui é se a insegurança pela liberdade, quando a fuga se torna mais fácil. Você pode comentar sobre isso? Olha, meu irmão, a liberdade é algo que nos assusta, cara. É por isso que o existencialismo, ele fala que a angústia humana, ela é causada exatamente pelo desejo da liberdade, mas a necessidade de segurança. Então, tem uma frase muito boa, tem uma charge muito boa para isso, que tem um cachorro latindo para outro e os dois na coleira. Só que um é pequeno e o outro é grandão. E aí o cara solta a coleira do pequeno. Aí quando ele está latindo, que ele olha e vê que está solto, ele pega a coleira e dá para o dono de novo. O dono segura, ele volta a latir. Exatamente. Então, o que é a liberdade? A liberdade do seu todo mesmo seria um grande abismo infinito que você não vê o horizonte nem a profundidade. Aí a liberdade diz assim, você me quer? Então se jogue. Aí a gente chega na beira, olha assim e diz, rapaz, dá aquele medo e a gente prefere ficar em terra firme. Então, essa tensão entre liberdade e segurança, segundo o existencialismo, é o que gera esse ser angustiado, não é? Esse ser angustiado. Então, a liberdade, como é a frase mesmo? Me lembra aí? E a insegurança pela liberdade, se a fuga se torna mais fácil. Isso, então, quando a liberdade nos assusta, né, a gente acaba buscando uma fuga. Né? Com certeza, eu concordo. Uma coisa que eu falo muito aqui sobre rede social é que eu digo que o Instagram, ele é você é o dono da agência e você é o próprio produto. E quando você se vende, você nunca se vende da forma que realmente você é. Aí tem uma brincadeira que a gente faz, tem a foto do Instagram e a foto do Facebook. Facebook, dificilmente o cara vai se produzir. A foto do Instagram, o pessoal se produz parecendo que está a entrevista de emprego, né? E as pessoas acabam fazendo isso e não se tocam que eles têm uma vida no Instagram que é completamente diferente das outras redes sociais. Cada rede social ela tem um perfil diferente. Então, o Instagram, todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida maravilhosa, ninguém está triste, e tristeza ali faz mal. O Facebook já é o local onde é tipo um muro das lamentações, onde você pode escrever seus textões, você pode botar suas vidas grandes, você pode botar várias coisas. E o Twitter é o local de guerra, é o campo minado das redes sociais. E cada um tem uma característica diferente, e o pior de todos, para mim, é o WhatsApp. Porque o WhatsApp, ele cria grupos, ele cria bolhas dentro do WhatsApp, e esses grupos você começa a viver num local onde todo mundo confirma o que você pensa. E quando você tem um contraditório, hoje principalmente, as pessoas começam a ficar nervosas. E isso, eu saí de vários grupos, saí inclusive do nosso grupo, quando eu saí de todos os grupos do WhatsApp, eu só fiquei em 3 grupos de trabalho, porque eu não estava aguentando mais, que todo dia era problema. Eu falei, peraí, isso está começando a tirar a minha paz e a minha felicidade. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, a gente começa a não ter filtros, porque o WhatsApp ele não tem filtros. Só que no Instagram é tudo filtro. Ele é filtro até para foto que você bota. Você pega a foto linda, faz uma arte linda, o pessoal bota filtro. Porque é uma ideia de você criar um mundo que não existe, mas é um mundo extremamente feliz. Então, você sai, por isso que o Instagram hoje cresce em termos de vendas, e as pessoas têm 84% das pessoas que compram hoje pela internet vão no Instagram para entender o que é que realmente eles estão comprando, por causa disso, porque é um local onde está todo mundo feliz, está todo mundo bem, e a tristeza ali não tem espaço. A passagem, inclusive, de Marcelo Tais, que ele tirou uma foto uma vez que ele foi para o enterro da avó, e aí eu tirei uma foto de várias pessoas com guarda-chuva, né, no cemitério, ele tirou uma foto e postou, dizendo, estou no cemitério enterro de minha avó, não sei o quê, blá, blá, blá. E as pessoas foram para cima dele com raiva. Como é que você pode explorar a morte de uma avó para querer aparecer? Ele fez, gente, eu só queria dizer que é uma imagem bonita num momento triste. Só que as pessoas não conseguem entender isso. O WhatsApp não é, o Instagram não é para isso. O Instagram é para você ficar feliz. Se você ficar triste, tem um problema lá dentro.
E querendo ou não, independente dessas diferenças, as pessoas estão revelando algo de si mesmas. Mesmo o Instagram, que seria algo cheio de filtro, para um psicólogo, por exemplo, por trás daquele uso tem alguma função que faz sentido para aquela pessoa, que a gente pode classificar como fútil ou sei lá o quê, mas aquilo tem uma pitada do aspecto daquela pessoa, né? Porque ela precisa, porque ela usa tanto, porque, enfim, vários porquês aí. Elcimar está perguntando aqui, é possível orientar o enfrentamento dos efeitos adversos desse período com investimento em atitudes otimistas? Parece o nome daquele nosso Oman the People, só faltou assinar. Rapaz, o otimismo ele é sempre bem-vindo. Ele só não pode ser um otimismo ingênuo, né? Mas, por exemplo, as pessoas que conseguem dar risada de si próprias, as pessoas que têm bom humor, as pessoas que sempre buscam olhar o outro lado, as pessoas que alimentam uma esperança de dias melhores, né? Como diz o Charlie Brown, ou J Quest, né? A gente vive buscando dias melhores, né? Dias melhores para sempre. Então, eu acho isso legal, porque é aquela questão da transcendência do ser humano. Ele, como diz Paulo Freire, que eu sei que tem sido vilipendiado aí por muita gente, mas eu acho que essas pessoas... das pessoas que vilipendiam Paulo Freire nunca leram Paulo Freire. E o 1% aí que critica e leu, parece que ou está a serviço de uma ideologia ou não entendeu nada do que ele escreveu. Mas vamos lá. Paulo Freire tem uma frase que diz assim, e olha que eu sou de direita, viu? Desculpei. Mas Paulo Freire tem uma frase que diz assim, nós somos seres condicionados, mas não determinados. Dentro do contexto do que ele falou, o que é que isso quer dizer? Que realmente as condições às quais nós estamos dentro, elas têm um certo impacto sobre nós, mas elas não necessariamente nos determinam, porque nós podemos transcender a essa condição, não é? Então, ter um pensamento positivo é uma das características de pessoas que olham para acima das circunstâncias, para além das circunstâncias. Isso é muito positivo, com certeza. Tem uma frase de Mário Sérgio Cortella que eu acho sensacional, que ele fala assim, o problema das redes sociais é um problema dos filósofos de hoje. Porque Aristóteles, Sócrates, Platão, ninguém sabia o que era isso. Ninguém imaginou que teriam redes sociais. Então, se alguém tem que resolver esse problema, somos nós hoje. Exatamente. Você acha que esses problemas das redes sociais também vão ser agora de você, da sua geração de psicólogos, que vai ter que aprender a enfrentar isso, que vai ter que aprender a tratar essas pessoas agora? Com certeza. E esse negócio de que era melhor que o mundo não tivesse isso. Isso é besteira, tem e vai até aumentar não só o número de pessoas que têm acesso à rede, como a tecnologia vai ficar, quem sabe até já vai ser implantado no nosso próprio cérebro, como aquela série Black Mirror mostra, né? Inclusive eu recomendo a vocês aí, Black Mirror. É pancada, porque ali tem muita filosofia e tal. Se você não tiver paciência para entender a questão que está por trás ali, você vai dizer, e não gostei não. Porque às vezes a gente está tão acostumado com aquele negócio de muita bomba, muita violência ou muito sexo, que quando vem uma série que força muito a nossa reflexão, a gente não quer saber. Mas aquele cara, ele mostra assim, até onde pode chegar essa questão da tecnologia. É muito interessante, inclusive a banalização da própria humanidade pela tecnologia. Então,
A gente se preocupa com isso sim. Agora, não querendo dizer, tem que tirar isso da vida humana, não. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Não tem mais como. Você pode aprender a fazer um site, um carro, como você pode aprender a fazer uma bomba com ele também. Então tem tudo ali. O que precisa a gente aprender a filtrar e escolher as melhores práticas, os melhores sites ali. Você falou agora de uma série, dá uma dica de um livro aí pra gente, velho, que eu tô lendo um agora sensacional, chamado 1984, que parece que está falando de 2020. Deviam fazer uma nova edição o número agora, de 1984, botar 2020. Porque é impressionante a semelhança do que o cara escreveu em 1940 com o que a gente está vivendo hoje, 80 anos depois. Então, se eu tiver que deixar uma dica, vai ser essa, 1984, que eu acho um livro sensacional, que tem o Big Brother, inclusive, o Grande Irmão. E, para mim, seria uma dica de livro seria essa. E você, qual dica de livro você está lendo? Qual livro você deixaria para o pessoal hoje? Para essa nova geração? Um livro que ele é pequenininho. É esse Propõe aqui. que essa live seja uma vez por semana. Olha aí, ó, tá vendo? Já temos uma proposta. Esse livro aqui. Qual é o nome de repente? Sincero, mas errado. Bom nome. Quem é o autor? O autor é Dr. Martin Lloyd Jones, certo? Tá aí no rodapé. Sincero, mais errado. Sincero, mais errado. E por que eu acho esse livro assim grandioso? Porque ele vai confrontar o conceito de ser humano moderno. Esse ser humano moderno, ele é construído em cima de qual Zeitgeist? Desculpe aí, pessoal. Zeitgeist é um termo alemão que significa espírito daquele tempo, ou seja, aquela ideia mestra que influencia todos os 5 campos do conhecimento humano, que é o senso comum, a filosofia, a religião, a arte e a ciência. Então, toda época tem o seu Zeitgeist, toda época tem a sua ideia mestra. O positivismo, na Idade Moderna, foi o que mais se sobressaiu. Tem outras coisas agregadas. Por isso que a Idade Moderna, principalmente no seu primeiro quarto, ela é muito determinista, é preto no branco, né? Causa e efeito. E naquela época surgiram os grandes... Hein? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Os grandes ditadores, as grandes ditaduras e as grandes guerras, porque o discurso era de que o meu discurso é o único e absoluto. O seu tem que ser superado. Por quê? Porque existia na filosofia uma ideia que acabava influenciando toda a mentalidade daquela geração. Na transição entre modernidade e pós-modernidade, porque nós estamos aí, na minha opinião, nessa transição, a fenomenologia derrubou o positivismo, dizendo não, para cada causa um efeito, não, para várias causas um efeito, multicausalidade. A neutralidade do observador não existe. Ele transforma o mundo, mas o mundo também transforma ele. E junto com a fenomenologia veio também a questão do relativismo, que saiu daquele determinismo. E agora nós estamos no zeitgeist da pós-modernidade, que é o pós-estruturalismo. Então, onde eu quero chegar com isso? Esse livro, ele vai tratar de duas formas de constituir o sujeito. Porque a partir de onde você constitui-se como sujeito, é aquilo que você vai ser. Aquilo que você acredita que compõe o sujeito, a pessoa humana, é aquilo que você vai ser. Então, ele confronta o conceito de sujeito moderno, qual é a ideia que constitui na base esse sujeito, com uma visão cristã de constituição do sujeito. Porque há cosmovisões, e isso é muito importante, porque qual é a cosmovisão que você adotou para a sua vida?
Eu não estou nem entrando aqui no mérito de certo e errado, mas de funcional. Aquilo te leva, vou até usar um termo de Nietzsche, né? Que Eric não gosta dele, para não dizer o contrário, né? Levar esse homem ao seu potencial máximo, a vontade de potência, né? Então isso está muito ligado à minha cosmovisão. Se eu tenho uma cosmovisão que me limita, então eu não vou ser tudo aquilo que eu poderia ser. Agora aí é que entra, Nietzsche vai dizer que a cultura judaico-cristã, ela reduz esse indivíduo. Ela dificulta que o ser humano possa chegar ao seu ápice de potência. Já Mark Lloyd Jones vai fazer o caminho contrário, né? Ele vai dizer, não, a visão secular é que está limitando, porque a cristã te liberta. Bem, aqui não é questão de religião, não. É só uma questão de... Vamos lá, peraí. Rapidinho, a gente está com o tempo esgotado já aqui. Manda só, eu vou pegar essa capa, vou postar aqui depois nos stories do Política FC para a galera pegar. Vou postar também, essa live vai ficar lá pronta. E o pessoal pediu só mais um livro, indicação de um livro, de um filme, desculpe. Um filme, Carlos André. Hein? Um filme, indica um filme pra gente. Um filme, cara. Rapidinho, Rapaz. 1 minuto, vai cair. Vai cair, né? Eu vou indicar um. Eu vou pensar Mera Coincidência. Procure Mera Coincidência. Muito bom, filme antigo, que vocês vão ver muita coisa interessante lá, principalmente sobre o marketing, sobre uma guerra que os Estados Unidos inventam. 27 segundos. Suas últimas palavras, meu amigo, na live de hoje, claro. Galera, foi um prazer. Espero que tenha sido divertido e contribuído também aí para o enriquecimento da sua jornada, que já é rica. Eu espero que possa ter acrescentado alguma coisa. E um beijo. Valeu, pessoal.